Queridos irmãos, que possamos abrir o nosso coração para que a paz divina se instale dentro de nós. Como eu prometi a vocês, estamos aqui com o livro Roteiro. Quem quiser pode comprar o livro e seguir. Cada vez que eu vier aqui tem uma lição dessa. Esse livro foi escrito pela dupla Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, e ele trata de vários temas interessantes sobre o nosso planeta, sobre a nossa vida. E eu, na vez passada, eu li a introdução feita por Emmanuel, chamada Definindo Rumos. Hoje nós vamos ver a primeira lição do livro, que se chama O Homem ante a Vida. Vocês vão adorar essa lição, tenho certeza. Ele começa assim, dando um monte de informações preciosas, vão anotando. No crepúsculo da civilização, em que rumamos para a alvorada de novos milênios, o homem que amadureceu o raciocínio, supera as fronteiras da inteligência comum e acorda dentro de si mesmo com interrogativas que lhe incendeiam o coração. Olha, é uma colocação muito boa, não é? Que é, primeiro ele dá uma informação curiosa. Nós estamos no crepúsculo da civilização. Mas a gente já se considera civilizado, não é? Nós falamos, no mundo civilizado. Será que a gente é civilizado? Nós estamos no crepúsculo, no começo, né? Na verdade, da verdadeira civilização. Nós adiantamos uma quantidade muito grande de conhecimentos, investigando a ciência, a natureza, desenvolvendo habilidades diversas e geramos para nós, com tudo isso, uma vida material muito mais fácil. Que a gente não toma consciência disso porque a gente vai acostumando com as coisas boas e reclamando sempre das coisas ruins que ainda resta. Não é? Será que nós aguentaríamos ficar uma semana sem energia elétrica e sem água encanada? É uma bobagem. Não é? Mas veja quanto a gente está acostumado com essas conquistas. Com os remédios que nos ajudam a superar as nossas dificuldades de dor, né, de sofrimento. A gente encontra na medicina, na farmacologia, recursos para facilitar a nossa vida. Quem é aqui dentro que anda todo dia um pouco a pé? A gente já perdeu, né, o hábito de fazer isso. Tem alguns corajosos, mas a gente perdeu o hábito de fazer isso. A cidade está infestada de carro. Não é? A gente não sabe mais sair de casa sem ligar o carro para ir 2 quadras comprar pão. Ou ir no supermercado ali do lado. A gente não vai mais a pé. São facilidades da vida. E ele fala isso para a gente, olha. Nós estamos nos rumando para a alvorada no fim de um recurso que a gente chama mal de civilização, mas no começo de novos milênios. E diz isso claramente, o homem que amadureceu o raciocínio. Nós amadurecemos o raciocínio, é verdade isso. A gente está superando fronteiras da inteligência comum, mas a gente ainda carrega interrogativas interiores que a gente não sabe responder. Quem somos? De onde viemos? Onde está a estação de nossos destinos?
Quando a gente está mais ou menos na nossa idade, de vez em quando o companheiro nosso morre, desencarna. E a gente fica pensando, está ficando em volta de mim, vai chegar a minha vez. Né? Porque a gente sempre acha que só acontece na casa do vizinho. Mas vai ficando próximo. E a gente fica com essa dúvida, como é que vai ser comigo? Para onde eu vou? Será que eu vou aguentar ou vou me desarvorar? Quais são os recursos que a gente tem para enfrentar isso? Quem sou eu? A Leia aqui falou que meu nome é Otacílio Rangel Nascimento. Mas esse é um dos nomes que eu já tive nas milhares de encarnações. Quem sou eu? Não é? São indagações da alma. À margem da senda em que jornadeia, surgem os escuros estilhaços dos ídolos mentirosos que adorou. E enquanto sensações de cansaço lhe assomam a alma enfermiça, o anseio da vida superior lhe agita os recessos do ser, qual o braseiro vivo do ideal, sob a espessa camada de cinzas do desencanto. Curiosamente, quase todos nós temos fases da vida assim. Porque às vezes a gente está numa vida que parece legal, está tudo funcionando bem, e a gente até acha, nem precisa de nada dessas coisas de religião, de acreditar em Deus, a gente vai fazendo e vai dando certo. Até que aparece um desafio maior do que aquele que a gente imaginava. Como diz um amigo, a gente recebe, né, uma espécie de ação de despejo da divindade. Olha, você está na beira da morte, vai ter que ir embora. E agora? Aparece uma doença difícil. E aí só aí, a gente para questionar. Porque estava distraído com os interesses imediatos da vida, que são transitórios. A gente não presta atenção nisso, mas eles são transitórios. Eles não são para sempre. A gente, quando nasce, logo que a gente aprende a pensar no corpinho que vai desenvolvendo, a gente já sabe que um dia vai morrer, porque a gente vê o gatinho morrer, vê o cachorrinho morrer, vê o passarinho morrer, não é? Tudo tem um fim na vida biológica. Mas a gente acha que nunca vai alcançar a gente. Mas quando vem um desafio desse, não é? A alma, que a rigor, distraída, estava enfermiça, porque não está cuidando dos valores definitivos, acorda. Então, sai debaixo da espessa camada de cinzas do desencanto. Recorre à sabedoria e examina o microcosmo em que sonha. Reconhece a estreiteza do círculo em que respira. Observa as dimensões diminutas do lar cósmico em que se desenvolve. Quem é o lar cósmico que nós nos desenvolvemos? O nosso planeta, né? O nosso planetinha Terra. Descobre que o Sol, sustentáculo de sua apagada residência planetária, tem um volume de 1.300.000 vezes maior do que a dela, do que a Terra. O Sol é maior do que a Terra 1.300.000 vezes. Dá para vocês imaginar o tamanho desse número? Dá para vocês imaginarem ter no bolso 1.300.000 reais? O número é o mesmo. Quanta coisa a gente faria com isso? Quantos compromissos errados a gente pode arranjar com isso? Mas também, quantos compromissos certos a gente pode arranjar? 1.300.000 vezes o Sol é maior que a Terra. A gente aprende que a Lua
Insignificante satélite do seu domicílio, aquela luazinha que a gente às vezes até esquece de olhar, está distante de nós de 380 mil quilômetros desse mundinho nosso que serve de berço para nós. 380 mil quilômetros. A luz viaja com a velocidade de 300 mil quilômetros em cada segundo. Então, um raio de luz que sair da Lua, refletida pelo Sol, né? Refletida por causa do Sol, chega aqui depois de um segundo e uns quebradinhos, né? Porque viaja 380 mil quilômetros, que é a distância da Lua até aqui. Isso significa que quando a gente vê a Lua, a gente está vendo a Lua de um segundo atrás. Porque a gente está vendo a luz que chegou agora. A que está saindo de lá ainda não chegou aqui, a gente não sabe. A gente está vendo a Lua do passado muito próximo, um segundo atrás. Se a gente olhar para o Sol, a gente vê o Sol de 8 minutos e alguns segundos atrás. Que a luz do Sol, porque ele está muito distante de nós, 150 milhões de quilômetros de nós, a luz do Sol sai de lá, gasta 8 minutos e alguns segundos para chegar aqui. Significa que se o Sol explodir agora, a gente só vai saber daqui a 8 minutos e alguns segundos. Quem está vendo o Sol? Do passado. Os planetas vizinhos evolucionam muito longe no espaço imenso. E a gente nem percebe, porque a gente confunde eles com estrelas. Dentre eles destaca-se Marte, distante de nós cerca de 56 milhões de quilômetros, na época de sua aproximação maior. Porque como Marte gira em torno do Sol e a Terra, um pouquinho para dentro, gira em torno do Sol, há épocas do ano que eles estão em distância máxima, e há épocas do ano, ou época do tempo, que eles estão em distância próxima. A distância mais próxima é de 56 milhões de quilômetros. E a gente já consegue mandar nave espacial para lá, gasta 8, 9 meses para chegar lá, as nossas naves espaciais. Porque a gente aproveita para lançar essas naves, especialmente na época que o Marte vai ficar mais próximo da Terra, para economizar energia, ficar mais fácil. Alongando as perquirições além do nosso Sol, a gente analisa outros centros da vida. Sírius é uma estrela linda, ofusca-lhe a grandeza. Quando vocês quiserem saber quem é Sírius, vocês olhem para o Cruzeiro do Sul, que é fácil de ver, e à direita tem uma estrela brilhante, mas tem outra mais brilhante mais à esquerda. Essa é Sírius. É uma das estrelas mais brilhantes do nosso céu. E a nossa vizinha está logo ali. Sírius ofusca a grandeza do nosso Sol até, porque é uma estrela mais brilhante. E está quase 9 anos-luz de nós. Significa que quando a gente está vendo Sírius, a gente está vendo a luz que foi emitida por essa estrela há quase 9 anos atrás. Então a gente está vendo Sírius do passado, 9 anos. Pólux, que é uma das estrelas da constelação de Gêmeos. Tem 2 estrelas importantes, uma delas é Pólux, que eclipsa a majestade do nosso Sol. Aí a gente olha mais para baixo ainda, tem Capela, que é 5.800 vezes maior do que o Sol. E não é uma estrela simples, é uma estrela dupla. No lugar do nosso Sol tem uma estrela maior.
No lugar da nossa Terra tem uma estrela um pouco menor, mas muito maior ainda do que o Sol. Todas as duas são maiores do que o Sol. E depois tem um sistema planetário que ainda não foi descoberto, mas os espíritos dizem isso, que tem um sistema planetário lá em Capela. E que tem um dos planetas lá que tem afinidade conosco aqui, porque já vieram muitos espíritos de lá exilados para cá. Entre nós ainda tem exilados de Capela. A gente não sabe quem é, porque não está marcado, né? Mas qualquer um de nós ainda pode ser espíritos vindo de Capela, desterrado de lá há cerca de 10.000 anos atrás. Que a gente pode mudar de planeta, a gente não sabia disso. Aí fala, Antares, que é uma estrela bonita também, apresenta um volume 113 milhões de vezes maior do que o Sol. É uma estrela gigante. Canopus tem um brilho 80.000 vezes superior ao do Sol. E a gente for descrevendo o céu, nós vamos ficando cada vez mais maravilhado. E aí ele diz, deslumbrado, o ser humano apercebe-se de que não existe vazio, de que a vida é patrimônio da gota d'água, tanto quanto é a essência dos incomensuráveis sistemas siderais, e assombrado ante o esplendor do universo, o homem, que empreende a laboriosa tarefa do descobrimento de si mesmo, volta-se para o chão, a que se imanta, e pede ao amor que responda à soberania cósmica dentro da mesma nota de grandeza. Todavia, o amor no ambiente em que ele vive é ainda qual planta milagrosa em tenro desabrochar. Que a gente não sabe ainda o que é o amor. Não existe ainda, de fato, verdadeiro amor dentro da própria família. Hoje mesmo estava conversando com uma mocinha de 22 anos, 21 anos, casada, grávida, e dizendo, né? Eu falei para ela, você vai se encantar quando você tiver seu filho. E ela disse, é mesmo. Mas é muito importante você manter aquele que está com você como companheiro, porque os filhos são transitórios e o companheiro pode ser duradouro. Depende do que você faz. Ela disse, não, o filho é para sempre, marido a gente pode descartar. Pode ser que a gente precise trocar de marido, mas o filho não tem jeito de trocar. É verdade, por causa do compromisso. Mas quem faz essa troca não percebeu o significado do companheirismo, porque os filhos têm que ir. Eles têm que seguir o caminho deles. Eu fiquei longe da minha filha mais velha 10 anos, porque ela mudou do Brasil. E se fosse meu companheiro ou minha companheira, ficasse 10 anos longe de mim? Não ia ser fácil, ia? Então a gente inverte os valores, porque a gente acha que filho é meu, eu que mando, eu que sou dono. E é uma bobagem da grossa. Né? Você só é dono do seu sentimento. Esse você pode mandar nele enquanto você quiser. Mas não manda no sentimento de ninguém. Por isso, conservar sentimentos à nossa volta é cultivar essa plantinha tenra que desabrocha, chamada amor. Amor incondicional, que a gente não sabe dar. Confinado ao reduzido agrupamento consanguíneo a que se ajusta, ou compondo a equipe de interesses passageiros, a que provisoriamente se enquadra, sofre a inquietação do ciúme, da cobiça, do egoísmo, da dor. Não sabe dar sem receber.
Não consegue ajudar sem reclamar. E criando o choque da exigência para os outros, recolhe dos outros os choques sempre renovados da incompreensão e da discórdia, com raras possibilidades de auxiliar e auxiliar-se. A ponto da gente já no começo da vida familiar já dizer que pode descartar o companheiro. Não é? O que é que nós pensamos da vida final? O que é que representa essa grandeza toda da natureza do universo? Se a gente não consegue sequer responder para nós as perguntas prontas, imediatas da vida, que é: como eu faço para viver em concordância, em harmonia com as pessoas que estão à minha volta? Viu a majestade divina nos céus e identifica em si mesmo a pobreza infinita da terra. Tem o cérebro inflamado de glória e o coração invadido de sombra. Orgulha-se ante os espetáculos magnificentes do alto e padece a miséria de baixo. Deseja comunicar aos outros quanto aprendeu e sentiu na contemplação da vida ilimitada, mas não encontra ouvidos que o entendam. Repara que o amor na terra é ainda a alegria dos oásis fechados. E partindo os elos que o prendem à estreita família do mundo, o homem que desperta para a grandeza da criação, deambula na terra, à maneira do viajante incompreendido e desajustado, peregrino sem pátria e sem lar, a sentir-se grão infinitesimal de poeira nos domínios celestiais. Nesse homem, porém, alarga-se a acústica da alma, e embora os sofrimentos que o afligem, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais da nova humanidade, a alvorada de um novo mundo, a alvorada de novos milênios, ante a vida maior. É uma lição interessante de Emmanuel, mostrando para nós esse contraste do avanço da intelectualidade humana e do atraso do sentimento humano. Que a gente ainda deixa nos dominar no cotidiano de nossas vidas dentro do nosso próprio lar. E hoje em dia, com as facilidades que a gente tem da tecnologia, a gente substitui a família pelos instrumentos. Quantas vezes as pessoas se reúnem no lar, na família, e cada um pega o seu celular e fica fazendo exercício com o dedo, em vez de usar a boca para conversar, para trocar ideias, para ver o que o outro pensa, como é que estão as coisas um em relação ao outro. A gente está junto, isolado. Vocês já viram que contradição enorme é um edifício de apartamento? As pessoas moram juntos, mas não se falam. Uma empilhada sobre a outra. Mas mal cumprimenta quando encontra, por acaso, no elevador. E às vezes briga lá embaixo porque o outro parou o carro errado. E a gente mora junto. Se cair uma bomba ali, morre todo mundo ao mesmo tempo. Pegou fogo ali, morreu um monte de gente, a gente viu recente, lá em Londres. Não é? E a gente esquece que são irmãos nossos, que estão na nossa vida há muitos milênios, porque nós somos grupos espirituais progredindo juntos.
mas não nos damos no direito de sorrir sequer um para o outro. Olha o tanto de gente séria. Ninguém quer sorrir. É muito mais barato sorrir do que ficar acabrunhado. E o sorriso faz bem para a gente, porque expressa a confiança na vida, a alegria de viver, o prazer de estarmos juntos, porque nós estamos juntos aqui. Apesar de alguns estarem dormindo, mas a gente está junto. Não é? Também essa fala mole aqui vai ser duro de não dormir. Mas a gente tem que prestar atenção nas coisas que estão do nosso lado. No interesse real que a vida representa. Na importância maravilhosa de podermos estar reunidos dentro de um lar, num programa espiritual de crescimento através dos mecanismos da reencarnação. E esse tempo passa, e passa rápido. E a gente vai ter que assumir novos compromissos no mundo espiritual. E para ficar juntos no mundo espiritual, tem que cultivar esses valores do sentimento. Porque senão é até enquanto a morte nos separa. Vocês pensam que um avião que cai, morre todo mundo junto, depois que morreu ali, fica junto as pessoas? Vai cada um para um lado, completamente diferente, a menos que mantenhamos ligações afetivas uns com os outros. Senão vai cada um para um lado. A gente pensa assim, quando eu morrer vou encontrar minha família inteira. Veja o exemplo do André Luiz, vocês não leram as obras de André Luiz? Leiam. Ele não pôde encontrar a mãe porque ele estava muito atrasado em relação a ela. Quando ele, depois de 8 anos de sofrimento no umbral, é recolhido em nosso lar, a pedido das preces da mãe que o amava e o ama, sem ele saber. Algum tempo depois que ele estava no nosso lar, que ele recebeu a visita dela. E o pai? O pai, coitado, está perdido pelas zonas de sombra, digladiando com seus desencontros. Depois de algum tempo, em nosso lar, ele quer visitar as zonas de dificuldades. E os espíritos vão protelando até chegar o momento adequado. E ele pensa que vai lá para poder fazer e tal. E o que ele encontra lá? Coitadinho do avô dele, numa miséria moral terrível. Depois de vários anos. E não pôde se apresentar ao avô, porque o avô não tinha condições de reconhecê-lo. Ajudou o avô anonimamente, como se fosse outra pessoa. Dá para a gente compreender o que é família? Dá, a doutrina espírita esclarece isso para a gente. E a gente tem que mudar esse conceito. Cultivando esses valores de outra forma. Entendendo, isso é difícil, mas entendendo que o amor que a gente desenvolve dentro da gente pelos outros é nosso, não precisa ser deles. Não existe reciprocidade senão quando o outro sente a mesma coisa. Mas o outro sentir a mesma coisa é problema dele, não é da gente. Isso é que é difícil. Por isso é que a gente briga com os filhos, briga com a esposa, briga com o marido, porque a gente quer que o sentimento dele seja a nossa posse. A gente ainda não entendeu que na natureza, na criação divina, ninguém é dono de nada, nós somos usufrutuários das bênçãos da criação divina. Porque também nós somos criaturas. Então, se a gente quiser aproveitar da criação divina, a gente tem que aprender a amar a Deus através da sua criação. Esse é o primeiro mandamento que Jesus disse ser o maior.
Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como é que a gente ama a Deus se não amar a sua criação? Então tem que amar os bichos, amar as coisas, amar o ser humano. Tudo criação divina. Olhar para o céu, ficar encantado com Sírios. Achar Marte um planetinha lindo, vermelhinho. Encontrar Saturno e ficar maravilhado com os anéis de Saturno. Mas entender que aquele que está do nosso lado tem a mesma maravilha que a gente precisa descobrir para admirar. Porque a gente é especialista em ver o defeito. Né? Tem uma mensagem que descreve um palestrante espírita que chegou numa casa para fazer palestra. A primeira coisa que ele fez foi tirar as coisas da mesa, tirar dentro de uma sacola, uma toalha de linho branquinha e colocou em cima. Todo mundo, nossa, que toalha maravilhosa. Aí ele tirou de um outro cesto um vaso de flores lindo, pôs um num canto, pegou o outro, pôs no outro lado, flores fantásticas. Ficou todo mundo maravilhado com a exibição das coisas que ele foi trazendo de beleza. Aí tirou de uma outra sacola um quadro bonito e pôs assim em frente. Ficou todo mundo admirado. Até que em algum momento ele tirou uma garrafa de vidro que tinha uma lagartixa dentro, pôs em cima da mesa. Todo mundo, que coisa horrível! Pararam de ver a toalha, as flores, o quadro, e só viram o bicho horrendo. É assim que a gente faz com as pessoas. Quando a gente olha o defeito dela, a gente está vendo a lagartixa. E esqueceu de ver o resto, que é bonito. Todas as pessoas, todos nós, que já caminhamos desde o mundo primitivo até aqui, milhares e milhares de anos de progresso, temos coisas boas. Como temos ainda desacertos. Mas para que valorizar os desacertos, se valorizar os acertos é muito melhor? É cultivar o belo, cultivar o amor, cultivar o bom sentimento. Não basta olhar para a lua e ficar encantado com as belezas da lua. Tem que olhar para o olhar do companheiro ou da companheira em volta e achar lindos olhos ele tem. Qual a cor dos olhos das companheiras que vocês têm em casa? Vocês sabem? Nós sabemos? A gente esquece de fazer isso. Mas se for um artista de televisão bonita que está lá assim, escancarada para a gente olha aquele olho bonito. Às vezes a esposa, uma filha, um filho tem um olho tão bonito quanto. E a gente nunca falou isso. Nunca percebeu isso. Porque a gente só olha, esse menino só vive me dando trabalho. Essa sogra minha só implica com minhas coisas. Né? E assim a gente vai valorizando o que deve ser deixado de lado, para valorizar de fato os valores que são permanentes. Porque as nossas aquisições boas são permanentes. E os nossos equívocos são falta de aquisição boa. Só isso. Que a gente vai ter. É questão de tempo. A gente ainda não viveu tempo suficiente para ser um espírito angelical. Mas vai ser. Vocês já se pensaram em espíritos angelicais? A gente devia pensar isso, Leia. Eu vou adorar ser diretor de planeta. Quem quiser ser meu ministro pode vir junto comigo. Mas é verdade, Deus nos criou para nossa participação com Ele na criação divina. Cada plantinha que a gente cuida, a gente está fazendo isso. Cada animalzinho que a gente cuida, a gente está fazendo isso. Se o gato pudesse pensar, sabe o que ele pensaria de você? Que você era o Deus dele. O cachorrinho, não é?
Você está ali cuidando dele, alimentando ele, tratando dele. Você pensa, ele fica feliz quando você chega de casa, né? Chega da rua para casa, ele fica com rabinho assim, ó, feliz da vida. Ele te considera um Deus, né? Um espírito superior. A gente vai ser espírito superior, com certeza. Mas a gente tem que começar agora. A gente cria uma nova humanidade. Quando a gente começa a apostar nos valores definitivos da alma. Nós estamos no crepúsculo, no final de um período de evolução. E estamos na alvorada de outro período. Estamos nesse período de transição, saindo de um mundo de provas e expiações, passando para o mundo de regeneração. Qualquer transição tem o seu tempo característico. Tem a sua necessidade de reconstrução de valores para que o próxima etapa seja melhor do que a anterior. Como é que a gente vai fazer isso? Mudando todos os comportamentos egoístas para comportamentos humanitários e sociais. Quando a gente faz um seguro de vida, a seguradora quer tirar o máximo de você e te dar o mínimo. Porque o importante para ela é o dinheiro, não é o seguro de saúde que está fazendo para você. Você não é importante como pessoa que vai precisar de saúde. Você só é importante porque é mais um para pagar a conta do seguro de saúde. Não é assim? Quando você precisa, ela começa a te cercear. Todos os negócios humanos ainda são assim. Porque eles não apostam no ser humano. Eles apostam no lucro. Então essa filosofia não pode passar para o mundo melhor. Então nós precisamos começar a mudar isso na gente. Porque se você quiser viver lá na frente, não pode viver com esse conceito. Então se você quiser ir para frente, vai ter que mudar o conceito. Então quando você fizer negócio com alguém, não pense no melhor lucro, pense na satisfação do outro. Faça uma coisa equilibrada. A gente não faz isso. Não é? Porque todas as coisas que a gente faz, a gente quer levar a vantagem ao extremo, que dane-se o outro. Essa filosofia não pode ser uma filosofia boa para um mundo melhor. Então vejam como as regras comerciais, as regras econômicas, as regras administrativas, as regras educacionais, todas têm que ser modificadas para um mundo melhor. Então, como é que a gente quer sair do mundo de provas e expiações e entrar no mundo de regeneração de repente? Não há como. Não existe mundo de regeneração com regras atuais. Porque a gente ainda coloca nas nossas relações o egoísmo, não a valorização do homem, do ser humano como indivíduo. Por que vocês acham que movimenta um político de ser governador, ou melhor, administrador de uma cidade cheia de problemas, como qualquer uma delas? Mas imagina São Paulo. O sujeito faz tudo para ser prefeito de São Paulo, depois não dá conta do recado. Claro que não dá conta. Porque os propósitos dele não é servir, é servir-se do posto. E a gente, muitos de nós, estamos fazendo isso no nosso trabalho cotidiano. E a gente quer um mundo melhor. Como é que a gente vai ter um mundo melhor se a gente não faz por onde merecer ele? Se a gente não constrói ele com valores diferentes. É diante de uma vida. É a lição que se propõe. Crepúsculo de uma civilização e alvorada de outra.
Civilização que a gente não devia ainda chamar de civilização, porque de civilismo ela tem muito pouco. Nós ainda não sabemos ser sequer cidadãos de uma cidade. Quantos de nós joga lixo pela janela do carro? Joga um papelzinho aqui, outro acolá, que não tem importância nenhuma, né? Mas a gente faz isso. Porque a gente não considera a cidade da gente o nosso jardim. Se a gente considerasse o nosso jardim, a gente não jogava papelzinho ali. Não é certo? Não precisava nem de varredor de rua, porque a gente não sujaria. Mas a gente cansa de ver isso. Pessoas que fumam dentro do carro, batendo a cinza pelo lado de fora. Porque não bate pelo lado de dentro, suja o carro dele. Aquilo é dele. Então ele suja o resto do mundo. Não é assim? Como é que a gente quer um mundo melhor se a gente não se prepara para isso? Se a gente não cultiva esses valores que estão no nosso alcance? Para a gente ir para uma humanidade nova, nós precisamos nos comportar como cidadãos de uma humanidade nova. Senão a gente vai ter que ir embora para uma cidade velha. Ficar no mesmo status quo que a gente está. Só que para aprender a lição sem as facilidades atuais. Isso é que é duro. Já pensou? A gente ser colocado numa ilha lá no meio do Pacífico, que não tem nada, pelados e largados? É duro, não é? Duro. Fica só dois e eles brigam entre si, um precisando do outro. Imagina, porque a gente quer que o outro faça do jeito da gente. E a casa, a família, pode olhar, presta atenção se as brigas em casa não são só por causa disso. Aqui dentro da minha casa tem que ser do meu jeito. E aí a bota bate assim com força no chão, né? Não é, se é uma vida coletiva, tem que ser do nosso jeito. E o nosso jeito tem fronteiras que esbarram na outra que precisam ser aparadas para entrar num comum acordo, para que o nosso jeito seja o mais harmônico possível. E a gente ainda não sabe fazer isso. Eu já vi, tem gente que, né, dá carona para a gente entra no carro, bate a porta um pouquinho mais de força, precisa bater com tanta força? É o meu carro. Né? É assim que a gente é. Mas não é assim que a gente deve ser. O mundo é lindo, a natureza é maravilhosa e nós já conseguimos conquistas fantásticas no conhecimento humano. Mas ainda estamos muito pobres de valores de interação. E vocês pensam que isso vale para as pessoas lá de fora só? Não. Eu participo de congressos espíritas que participam 3.000, 4.000 pessoas. Vocês sabem que os espíritas têm coragem de guardar uma fila inteira? Uma pessoa de idade chega e não tem lugar para sentar porque está guardado com meus amigos. Como se os meus amigos fossem mais importantes que as outras pessoas. São todos nós importantes iguais. Se o meu amigo quiser sentar, aquele que trate de chegar cedo. Não é? Conquiste o valor pelo esforço pessoal. Por que a gente vai guardar para ele? Cria-se tanto problemas com isso. Esse danado desse telefonezinho é terrível. Porque as pessoas ficam numa plateia de 2.000 pessoas, um palestrante fazendo palestra, e o aparelhinho fica lá, piu-piu, piu-piu, piu-piu. Que a pessoa não para, não desliga aquele negócio para ficar recebendo informação. Como se tudo aquilo fosse só dele. Porque esse é o conceito que a pessoa está colocando. Nós não somos assim? E somos espíritas, imagina se não fosse. Não é? Então, entre saber
e colocar em prática, é preciso de um esforço danado, que a gente precisa fazer, para conquistar esses recursos de uma maneira coletiva, definitiva. Olha, quem está com o celular não precisa desligar agora não, deixa para lá. Próxima vez já vem com ele desligado. Não é? Mas isso devia ser lógico, racional. Eu vou para um lugar onde eu vou prestar atenção numa dada coisa, desliga das outras. Será que o mundo vai acabar sem desligar das outras? Não vai. Não é tão importante assim. O que é mais importante para nós? Essa pergunta tem que ser feita e a resposta tem que ser dada. Com todo o bom senso que a gente é capaz já de ter. Isso também é discutível, né? O Descartes dizia isso, né? Que Deus foi pródigo em distribuir juízo e bom senso, porque todo mundo acha que tem, ninguém reclama. A gente reclama uns dos outros, mas de si próprio não reclama. Acha que tem juízo e tem bom senso, e não é verdade. A gente tem que aprender a convivência, tem que aprender, né, que o amor, essa plantinha que falta, que está desabrochando agora na nossa civilização, precisa ser cultivado com todo carinho, com todo o nosso empenho, com toda a nossa capacidade de esforço, para que a gente possa fazer de fato um mundo melhor. Eu quando fico lendo as obras do André Luiz, que fala sobre a cidade do nosso lar, dá uma vontade danada da gente ir para o nosso lar. Mas será que a gente está maduro para isso? Porque vai chegar lá e vai ficar com exigência, né? E tem alguns que não entram no nosso lar porque é exigente demais, fica fora. Ah, meu filho, vai para um umbral, larga o seu lugar. Aqui se exige, aqui tem que doar, não tem que exigir. Tem que participar, colaborar, dar o melhor de si mesmo. Né? E ganha bônus hora, se fizer isso. É o exemplo digno, maravilhoso do André Luiz, que ele esquece dele para servir. Esse é o grande exemplo que ele deixa para a gente nessa obra que ele escreveu, de vários livros contando a experiência dele no mundo espiritual. E a gente quer que aquele mundo espiritual esteja representado aqui no nosso mundo físico. Então, a gente tem que agir assim aqui, desde já. Se a gente agir assim desde já, a gente já tem entrada comprada para o nosso lar. Ou uma colônia equivalente. Não tem importância. Porque a gente vai saber se comportar. Não vai chegar lá como necessitado, vai chegar lá como um cidadão que pode ocupar um espaço da cidade, contribuindo com valores da cidadania, daquele grupo de espíritos que vivem juntos. E nosso lar é grande, tem mais de 2 milhões de espíritos vivendo lá. É uma cidade pequena não, é uma cidade grande. Tem muitas colônias espirituais assim. Então, a gente precisa pegar essas lições e entendê-las, ler com cuidado, ver por que o Emmanuel está fazendo essa comparação entre os avanços intelectuais e como a gente ainda está pobre nos avanços morais. E como a gente precisa fazer para mudar isso, né, diante desse grande desafio que é a construção para nós de um mundo melhor, porque é para nós mesmos. Por que a gente vai, não é, sujar, estragar uma cidade que depois você vai reencarnar nela de novo? É melhor conservar ela, porque quando você nasce nela de novo, ela está mais bonita ainda, porque todo mundo está fazendo isso. E a gente para de falar mal dos prefeitos, dos administradores, a gente faz a parte da gente. Né? A frente da minha casa está sempre limpinha. A prefeitura não passa lá para tirar o capim, o matinho e tudo, mas eu tenho um senhor que eu gosto de ajudar ele gosta de me ajudar, ele limpa para mim. E eu pago para ele fazer isso. A minha esposa adora planta, então o jardim da minha casa é um dos mais floridos da minha rua. Se todo mundo fizesse isso, a rua seria a mais florida da cidade. E se todo mundo fizesse isso na cidade, a cidade seria a mais florida das cidades da região. E assim por diante. É uma questão de fazer. A gente pode fazer? Pode. É só esquecer do danadinho do egoísmo. E pensar que limpar a casa não é um trabalho chato. É a maneira
boa da gente deixar todo mundo que vive ali com saúde. Aí deixa de ser chato. Porque é um trabalho de amor. É o mesmo trabalho, mas tem outra conotação. Você vai fazer a comida? Todo dia tem que fazer comida, todo dia tem que fazer comida. Qual é o problema? Você está mantendo a saúde da sua família inteira. Ponha, em vez de sazon, amor no tempero. Não é porque sazon não é amor. Amor é amor de verdade. Se a gente fizer isso, a gente está trabalhando para um mundo melhor. Não é? São atos do cotidiano que está no nosso alcance, que a gente pode ser melhor, que a gente precisa ser melhor, que a gente deve ser melhor. Chegou em casa, não vai julgando as coisas por aí, né? Vai lá, arruma, deixa arrumadinho. Porque a pessoa que está lidando na casa já fez o esforço de fazer ela ficar arrumada. Você chega, já vai, solta o casaco para um lado, a pasta para o outro, a bolsa para não sei. Tem casa que a gente chega à mesa, está cheia de coisa. Se chega uma visita, sai correndo para tirar tudo aquilo, está uma bagunça. Por que não mantém ordem logo? É só uma questão de hábito cotidiano. Isso é viver o Evangelho. Porque é viver em função do amor ao próximo. Fazer para os outros o que a gente gostaria que os outros nos fizessem. Jesus não está esperando de nós santidade, nós estamos longe disso. Mas ser melhor a gente pode ser. Não é? Levantou da cama, arruma ela logo. Eu chego em casa de algumas das minhas filhas e fico horrorizado de ver o ninho de mafagafo que virou aquilo. É verdade. A pessoa fecha logo a porta e você não vê. Como se isso estivesse escondendo que os espíritos vê tudo, eles não passam na porta, a porta está trancada, eles entram. E você acha que o espírito bom gosta de chegar em casa bagunçada? De jeito nenhum, só entra lá para ajudar. Na hora que puder sair, já sai logo. Não é? E o que custa você acordar, né? E fazer parte lá da sua rotina de manhãzinha, de deixar a cama arrumadinha, limpinha, bonitinha? Sapato espalhado pela casa, para quê? Tem lugar de pôr. A gente nem devia entrar de sapato em casa, porque é um treco sujo, né? Os japoneses estão certos. Devia deixar na porta, lá em algum cantinho ali guardado. Isso faz parte, quer dizer, você está com sede, pega um copo de lá limpinho, bebe água, lava o copo e põe no lugar de novo. Não é? Porque o outro que quer, não precisa nem ter muito copo. Mas em casa que tem muita gente, tem que ter um monte de copo, porque a pia está cheia sempre. Ninguém lembra, né, de que pode colaborar com a harmonia da família. Isso é amor ao próximo. Não esqueçam que é amor ao próximo. Porque é pensar, né, numa economia agradável para todo mundo. De vez em quando chega com uma florzinha, põe lá, e enfeita a casa. Os espíritos devem adorar, falar, essa casa aqui dá gosto de entrar aqui, está sempre bonito. Eles até marcam trabalho para fazer na casa da gente, porque ali é agradável. E aí a gente tem a constante presença deles, cuidando da gente também. Isso tem que ser um mundo novo. Tudo isso tem que ser um mundo novo. E todos nós podemos colaborar com isso. Isso é a construção de uma alvorada de novos milênios para uma vida diferente daquela que a gente tem vivido até então. A doutrina espírita tem um papel muito importante, que é a de espiritualizar todas as atividades humanas, inclusive as religiosas. Mas são todas as atividades humanas. O Evangelho de Jesus
é um evangelho de vida cotidiana, de amor ao próximo constante. De fazer para os outros o melhor que a gente gostaria que os outros nos fizessem. Não adianta esperar. Tem um casal que nós conhecemos, a moça trabalha ajudando a minha esposa. De vez em quando ela vem, ela é fisioterapeuta. E a gente fica vendo um casal novo com um filho só, já em conflitos. Porque ele espera que ela seja a dona de casa. E geralmente quando o marido espera que a mulher seja a dona de casa, ele não faz nada em casa. Quer tudo pronto. Acha que ele é o reizinho que está sendo servido pelos outros. Esquece que a mulher também tem o direito de ter essas atividades dela, né? E ele podia ser o colaborador da família. E eles brigam por causa disso. Sabe o que vai acontecer? Vão separar, acaba separando. Porque vai indo, a briga fica tão intensa que um não aguenta o outro mais. A gente, aquele amor, né? Que a gente achou lá no dia do casamento, você é a princesa da minha vida, o outro é o príncipe da minha vida, vira um sapo e a outra a gata borralheira. Porque a gente esquece de que viver em harmonia é uma construção contínua. E juntar pessoas para viver junto é juntar colaborações, não exigências. Definições, você faz isso, eu faço aquilo. Não é assim que é. Porque todo mundo pode fazer isso e aquilo. Não existe mais essa história de homem e mulher. Tá certo? Então é espírito reencarnado. Espírito feminino e masculino é a mesma coisa. Está no corpo masculino ou feminino por razões evolutivas e necessárias do momento. Mas pode na próxima estar em posições diferentes. Então, qual é o problema de arrumar a casa? De arrumar a cama? De lavar as panelas? De cozinhar uma coisa ou outra? Fazer o que precisa fazer, de cuidar da criança? Não é? Ainda bem que o mundo está mudando nessa direção, mas tem muita gente conservadora ainda. Nova e conservadora. Então é preciso que a gente lembre que a harmonia, amor, é uma coisa do cotidiano. Não é? Essa plantinha que agora está começando a desabrochar na nosso final de civilização, se ela não crescer robusta, não tem mundo de regeneração. Não tem, porque o mundo de regeneração tem que estar embasada no respeito profundo de um pelo outro. E o respeito profundo de um pelo outro nasce no sentimento de consideração, de amor um pelo outro. Vamos fazer isso, todos nós? Saímos daqui com vontade de mudar o mundo? Então comecemos mudando o nosso mundo cotidiano, do dia a dia. E que Deus nos dê bastante força para a gente fazer isso junto, com muita alegria no coração. Muito obrigado pela paciência de vocês.